Olá, pessoal. Então, vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Sim. Opa. Ô, pessoal, vocês estão muito animados hoje, hein? Estamos cansados, prof. Ai, calma, ainda é quarta-feira. Esse é o problema, professor. Ainda é quarta-feira. Ainda é quarta-feira, né? Exatamente. Ai. Bem, pessoal, vamos já ver aqui. Então, eu vou pedir para vocês abrirem aí a planilha Excel. Dá para se perceber que aqui no HEX e no VEX, eu coloquei aqui como exemplo, né? Um exemplo. Só que eu não coloquei a fórmula. A fórmula vocês têm que montar, tá, pessoal? Então, aqui está só numéricos, resultados numéricos. A fórmula vocês montam. Tá? Análise horizontal, tranquilo, né, pessoal? É o valor do ano menos o valor do ano anterior, entre parênteses, dividido pelo valor do ano anterior, mais antigo, né? Então, é o novo menos o antigo dividido pelo antigo. E é a mesma conta, a mesma equação que vocês vão montar para todas as contas. O que pode eventualmente acontecer, pessoal, vamos supor aqui, ó. Poderia ser que não tivesse um valor. Quando não tem um valor, se você for calcular dividido por esse valor, não dá para fazer a equação, né, pessoal? Só se vocês fizerem o limite tendendo a zero, né? Não quero isso, não precisa fazer isso. Porque esse limite tendendo a zero, essa divisão, a tendência dela é no infinito, né? Então, a gente lembra disso aí de cálculo 1, né? Não precisa fazer, não precisa pôr, se não tiver o número, tá? Se não der para calcular. Por quê? Porque vai dar uma coisa que não tem sentido, tá? Então, tem alguns balanços aqui que às vezes falta número aqui no ano 1, ou falta no ano 2. Se faltar no ano 2, aí dá zero. Tá? Então, precisa ver aí. Ou dá zero, ou dá menos 100%. Professor, Ah, então para esses casos onde eu vou ter ausência de valores, tanto no ano 1 ou no ano 2, eu não calculo? Ou é só quando não tem no ano 1? não precisa calcular. Não precisa calcular, porque ou vai dar 100%, se aqui é zero e aqui tem, tá? Dá impossível, né? Você não consegue calcular porque você não consegue dividir por isso. E se tiver aqui e não tiver aqui, o que vai acontecer? Vai dar 100%, menos 100%. Assim, é que tipo, nem precisa fazer a conta, né? Já perde Nem de precisa fazer a cabeça, assim. conta, nem precisa fazer a conta. Não, tá beleza, pro. Beleza? Então, vamos lá fazendo, tá, pessoal? Vocês que vão fazer. Enquanto isso, eu estou fazendo o upload aqui da primeira parte da aula aí
no YouTube, né? Então, vamos fazendo aí que eu estou fazendo aqui o... É só completar essa coluna, né, do horizontal. Sim, só completar essa coluna do horizontal. Professor, tem essas informações de inflação ou lucro médio, Eu a já vou... gente considera elas? Vocês vão considerar na análise, não aí, no número aí, não tem que considerar. Eu vou explicar isso daqui um minutinho. Deixa vocês terminarem para vocês entenderem aí o que vamos fazer. Tá? Ah, tranquilo, prof. Bem, pessoal, e para fazer a análise daqui, pessoal? Estamos fazendo a análise do horizontal. A análise horizontal, ele me dá o crescimento de cada conta. Então, vocês podem ver, as contas não crescem tudo por igual, cada uma cresce num determinado ritmo, tá? Para a gente analisar, primeira coisa, vamos ver em relação à inflação. Vamos supor que a inflação teve 7,43% de um ano para o outro, tá? O que é a inflação? É o aumento médio dos preços, de todos os preços da economia. Então, não quer dizer que tudo aumentou 7,43, mas a média foi 7,43. Pois bem, a gente imagina o seguinte, olha, para a empresa continuar a mesma coisa, o total do ativo tem que ter aumentado 7,43, o total do passivo 7,43, o lucro 7,43, as vendas 7,43, para a empresa ficar exatamente igual. Agora, na prática, não é isso que acontece. Então, a gente pode ver aqui, olha, o ativo e o passivo subiram mais que a inflação, subiram 25%, 3 vezes mais que a inflação. As receitas de venda subiram para 42%, 43%, né? E o lucro subiu 11%. Por que a receita subiu 43% e o lucro 11%? Porque teve algumas coisas que atrapalharam. Por exemplo, os impostos aumentou muito mais do que as vendas. Teoricamente, deveria aumentar na mesma proporção. E por algum motivo aqui não aumentou, aumentou muito mais. Tá? Isso aqui causou uma diminuição na receita de vendas líquidas. Tá? A receita de venda aumentou 43, né? E a receita de venda líquida só aumentou 27. Por quê? Porque foi comido esse valor pelos impostos. Tá? Outra coisa que aumentou, 28%,
tá? Contra uma inflação de 7 nos custos dos produtos vendidos da empresa. Tá? Então, aumentou bem. O que acontece? A receita de vendas líquidas aumentou 27% e os custos aumentaram 29%, praticamente. Tá? Então, acabou não aumentando tanto quanto a gente imaginava. Aumentou só 11% o lucro. Isso é uma coisa que a gente costuma comparar. Qual que foi a inflação do período, para ver se a empresa cresceu ou não. Outra coisa que a gente pode ver também é o seguinte, eu falei, é sempre comparativo. Ó, o lucro médio do setor apresentou um crescimento de 14%. Então, essa linha aqui, a gente chama de bottom line, a última linha, tá? Ela, nas empresas concorrentes, aumentaram 14%. Aqui aumentou só 11%. Então, essa empresa não teve a mesma performance que os concorrentes, né? Apesar de ter aumentado bem as vendas, tá? Não aumentou bem o lucro. Bem, isso daqui é a análise horizontal. Vamos ver a análise vertical. Análise vertical, eu vou fazer a conta em relação ao total do ativo, total do passivo e aqui, receitas de vendas líquidas, tá? Como é que faz a conta? Dificílimo. Então é 199 por 620 dá 32%. Isso significa o seguinte, olha, 32% de todo o ativo da empresa está no caixa. 26% está nos bancos. Número estranho isso daqui, aquilo que eu já falei. É muito dinheiro no caixa e no banco, né? Será que a empresa deveria estar usando esse dinheiro na produção, talvez em estoque, em imobilizado, sabe? Não, ela fica com o dinheiro parado no caixa. Estranho, né? Então, como esses números são, essa empresa é fictícia, tá, pessoal? Não dá para falar. Tem alguns balanços aqui que são de empresas de verdades, né? Que eu peguei lá, ó, Forjas Taurus, 2014, tá? Whirlpool, a Cirela, a Telefônica. Esses números eu peguei no site deles. Agora, alguns aqui foram chutados também, tá, pessoal? Então, pode ser que dê algumas coisas estranhas, que nem isso que eu estou falando aqui. Realmente, agora, eu acho que é muito. Quando eu fiz, eu não me atentei. Mas é muita coisa para Caixa e bancos, né? Professor, eu só fiquei com uma dúvida, não na Hum, parte de vertical, mas da análise horizontal. hum, Então, por exemplo, nesse primeiro aí que você estava observando, eu posso concluir que assim, a empresa ela cresceu porque tanto o ativo quanto o passivo DRE estão acima de 7%, que é a inflação, mas sim. ela não cresceu tanto em relação aos concorrentes, né? Não, ela cresceu. Talvez ela tenha crescido até mais que os concorrentes. Eu não tenho esse número dos concorrentes quanto que cresceram. Eu tenho que o lucro médio do setor cresceu 14%. E o lucro médio é só isso aqui, ó. Então, ela não cresceu o lucro médio. Eu precisaria ter quanto que foi o crescimento do ativo, quanto foi o crescimento das vendas, para fazer uma análise mais completa. O que eu tenho aqui é só do lucro. Assim, o lucro médio dela foi menor, né? Isso do que a média. Isso. Foi menor do que a média. Beleza. E aí você vai querer que a gente utilize essas linhas abaixo, né, para colocar as conclusões dos outros itens? Exatamente. Beleza. Exatamente. Então, para não ficar só um número puro, porque o número puro você tem um número, acabou. E aí? Que decisão você toma com esse número? Esse que é o problema, né?
E essa análise, então, que a gente faz é tipo uma análise comparativa só, né, professora? A gente compara com o valor base, tipo, sendo superior positivo, sendo inferior negativo. Sim. Sim, sim. Aliás, eu vou até fazer uma coisinha aqui. Deixa eu entrar aqui. Não, cadê? Vou colocar que é o 7R, né? Mas vamos colocar aqui também. Eu vou colocar aqui para vocês o seguinte. Então, considere que ocorreu inflações no período com os seguintes índices. Então, vamos colocar aqui no trabalho de vocês também. É o primeiro para o segundo. Primeiro para o segundo período. 7,8%. Do segundo para o terceiro, 9,2%. Pessoal, alguém acompanhou aqui como que ficou a Selic? Que eu não, hoje eu não consegui ouvir, não tive tempo. 3,5. 3,5? Tá, ok, era esperado. ,0%. Então, vamos considerar isso. Professor, Vamos botar uma R. Fala. nessa parte da inflação, por exemplo, eu estou considerando o ativo passivo e o DRE para ver se a empresa está crescendo ou não. No caso de, por exemplo, o passivo e o ativo eles estão acima da inflação, mas o DRE está abaixo dela. Tá. E é aí o que eu Significa o posso seguinte, a concluir. empresa cresceu, mas aumentou as dívidas, aumentou os bens e direitos da empresa, ela cresceu, mas não cresceu, talvez, o lucro, nesse caso aí. Nesse caso, cresceu o lucro, também 11% contra 7%, ele cresceu também. Não cresceu tanto quanto os concorrentes, mas cresceu mais que a inflação. Mas poderia ter dado 2, por exemplo, falar, não, essa empresa, enquanto a inflação cresceu 7%, ele cresceu só 2%. Então, cresceu menos com a inflação. Apesar de ter crescido o ativo, apesar da operação ter crescido, o resultado não cresceu proporcionalmente. Entendi. E aí, quando for o contrário, né, o DRE ele está maior que a inflação, mas o ativo passivo está menor, a empresa ela diminuiu, né? Mas teve um aumento aí do. Sim. E às vezes é até bom. Nesse caso aí, às vezes é até bom. Por quê? Porque a empresa diminuiu, menos trabalho, menos encheção de saco, menos funcionário, menos tudo, e aumentou o lucro. Pô, tudo de bom, né? Então, Entendi, pro. Tá tranquilo, valeu. falou?
Então, já pus aqui as inflações. Professor, uma dúvida que eu estava tentando fazer aqui, e aí surgiu a dúvida. Fala, pode falar. A gente está falando aqui de comparar o número e tal, mas, por exemplo, a inflação do país cresceu tanto. Esse número de inflação, eu comparo com que número, entendeu? Tipo, o ativo, com o passivo. Geralmente a gente compara esse número com as principais contas, né? Que é o total do ativo, total do passivo, que é a mesma coisa, o lucro, as vendas, talvez, às vezes, aqui o permanente, para ver se o permanente, ou seja, se o investimento, o permanente é investimento, né? Se o investimento continua igual que estava, ou se ele perdeu o valor, ou se ele ganhou o valor, né? Então, ou o total do ativo, geralmente é nas grandes contas que a gente vai, não vamos comparar nos detalhes, né? Entendi. É Tá? que eu tava olhando aqui, e Hum, aí, tipo, na parte de demonstração de resultados, o que eu tava olhando cresceu bastante, tipo, bem mais do que a inflação. Mas hum. o ativo e o passivo ficaram abaixo da inflação. Sinal o seguinte, a empresa encolheu, aquilo que eu estava falando com o colega agora aí, acho que o Pedro, né? A empresa encolheu, mas em compensação o lucro dela aumentou. Pode acontecer. Então, a operação dela diminuiu, mas o lucro aumentou. Entendi. Então, vamos dizer assim, quando você compara com a inflação, Hum. a operação dela diminuiu, mas quando você também olha o lucro médio lá, quer dizer que o lucro aumentou, é isso? Se o lucro aumentou, se o lucro aqui, ele aumentou aqui mais do que a inflação, tá? E o ativo, o total do ativo, o total do passivo diminuiu em relação à inflação, ou estava abaixo da inflação, tá? A empresa diminuiu de tamanho, mas o seu lucro aumentou, tá? Entendi. Então, e não é ruim isso, tá? É lógico, a gente precisa ver o contexto, mas a priori não é ruim. Significa que ela vai ter menos trabalho, vai ter que botar menos dinheiro na empresa, tudo menos, para ter um lucro maior. Professor, só uma dúvida. Quando for chegar naquela parte de análise vertical, os comentários que eu vou fazer são aqueles que você comentou, né? A empresa tem muito dinheiro em capital, ou a empresa ela tem
sei lá, ela tem muita dívida com o fornecedor, né? Todas essas questões assim, né? Que eu vou indo avaliar lá. Sim. Beleza. Esse lucro médio esse lucro médio do setor é lucro líquido, né, professor? Isso, é a última linha, essa última linha mesmo, Julia. E, professor, na parte do DRE, no vertical, é sobre qual valor? Você compara com qual valor? Eu comparo sempre com a receita de vendas líquidas. Meu 100% vai ser sempre aqui, a receita de vendas líquidas, tá? Ah, tá, para todos aí, né? Tanto Para acima todos, para todos. quanto O que pode acontecer, às vezes, o balanço não ter, sabe? Receita de vendas brutas, ele já partir da líquida. Então, não tem problema. Você tem a líquida, você faz a líquida em relação à líquida. Se você tiver a bruta, aqui na bruta vai dar um valor logicamente maior que 100%. Tá vendo? Por quê? Porque nessa bruta tem um imposto ainda que eu não tinha tirado. Ah, entendi. Entendi, obrigada. Nada.
Pessoal, já está enchendo aqui os 10 minutos. Por favor, põe o presente aí no chat, por favor. E na parte da vertical a gente também precisa escrever? Você pode fazer uma análise única, tá? Não precisa fazer. Vocês vão ver que a vertical ela é exatamente a horizontal, só que a vertical é só o ano 2. Tá? Pode fazer uma análise única, mas aí também leva em consideração nessa análise única também a vertical, a vertical é a estrutura de endividamento no passivo e a estrutura de bens no ativo, né? Aquilo que eu falei, poxa, tem muito no ativo está com muito caixa e muito bancos, pô, tamanho estranho. Não sei te falar por quê. Preciso ver no setor, mas que é estranho, tá? Não esquece de fazer isso. Eu não conseguiria ver isso na análise horizontal. A análise horizontal é só o crescimento da conta e não o quanto que proporcionalmente ela vale em relação ao total do ativo e total do passivo. Entendi. Então, na vertical, a gente observa mais essas porcentagens e vê o que parece ser diferente do que deveria ser. É como se fosse... Sim. É meio bom senso, né? Não existe nenhuma regrinha. Sim, não tem regra. Na realidade, é mais que bom senso. Você teria que comparar com as outras para ver se todo mundo é assim. Entendi, porque se for todo mundo assim, pode ser algo comum num setor, por exemplo, ou Sim, coisa assim. sim. Agora, se for só ela, uma, outra, única, opa, então por que que é assim? Essa que é a pergunta. Por que que você é assim, né? Aí vai ter que descobrir o porquê. Pode ser que, nesse caso, eu estou falando, pode ser que ela esteja gerando caixa para comprar uma outra empresa. É uma justificativa, tá? Então, ela está gerando caixa, ela está guardando caixa aí porque ela vai usar esse dinheiro para comprar uma empresa. Bom, legal, bacana, tá? Agora, se não tiver justificativa, a gente pode até falar, poxa, não tem coisa melhor para fazer com essa grana? Professor, eu acho que aqui na parte da análise horizontal, eu acho que eu me deparei aqui com o pior cenário, que é o total do ativo e do passivo é menor que a inflação e o DRE ele dá negativo ainda. Aí é o pior de Então, todos, essa né? Porque a empresa, empresa é, diminuiu e ficou no essa empresa negativo, né, ainda. pior cenário. A empresa diminuiu, ela tá menor do que antes, em termos considerando a inflação, e além de tudo, o lucro caiu. A empresa teve problemas, ela teve problemas aí. Aí ela teria que justificar esses problemas. A gente falou, ó, nas notas explicativas, tem que justificar. Aquelas primeiras páginas do relatório financeiro, o presidente tem que fazer o meia-culpa aí, sabe? Falar, ó, nós diminuímos, mas foi questão conjuntural, foi por causa da pandemia, a pandemia fez a gente diminuir de tamanho. Mas ele tem que explicar. Não, entendi, professor. Valeu aí.
Pro, Oi, por gentileza, na parte vertical, eu sempre pego o valor da conta sobre o valor total, né? Tipo, total ativo ou total passivo, não sim, os subtotais, no caso, não né? Ah, tá. subtotais. Eu estou Beleza. usando o total. Existem alguns caras que fazem também em relação ao subtotal, mas para nós é o total. Beleza, então. Fechou. Obrigado. Bem, pessoal, vai cair a ligação aqui, e então nós continuamos amanhã, se Deus quiser, né? E aí a gente vai começar a ver os indicadores.